CondoCast, o podcast do seu condomínio. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do CondoCast, o podcast do seu condomínio. Eu sou a Carla e estou aqui com a Dani, Olga e a Ali, e hoje nós vamos responder as 5 perguntas, 5 dúvidas que mandaram no nosso Instagram. Então, você que mandou dúvida, fica ligado aí que a tua pergunta pode estar aqui hoje, hein? Vamos começar pelos cachorros. Hoje é jogo rápido. Vamos começar pelos cachorros aí, ó. A dúvida foi a seguinte: cachorro que não para de latir. O dono fala que não tem o que fazer. Como proceder? Isso aí, ó, até já virou post lá no nosso feed. Por quê? Eu acho primeiro engraçado quando alguém fala assim, não, mas não tem o que fazer, né? A pessoa se afasta da responsabilidade de cuidar de um serzinho ali, um pet. Sabe assim que a gente traz coisas do direito aqui e também outras regras, outras formas de pensar o condomínio. Mas sobre isso a gente tem decisão do STJ, né, meninas? Que inclusive fala que a gente não pode ter uma proibição genérica. Eu acho que esse é um bom limite. Simplesmente dizer, até numa convenção, nesse condomínio residencial é proibido a presença de qualquer animal de estimação. Porque daí a gente está tolhindo o direito de propriedade, a liberdade de quem mora naquele condomínio. Então esse já é um passo. Simplesmente proibir não pode proibir. É proibido proibir. Esse tipo, tem mais algum exemplo de proibição genérica para o pessoal que está nos acompanhando aí? Para saber, animais domésticos ou não são permitidos pets, tem mais algum exemplo assim que eles consigam visualizar? Definir peso, prática? Tamanho, tudo isso não pode. Tem uma decisão bem interessante de um juiz, não vou lembrar agora qual tribunal, ou de um desembargador, que ele fala, às vezes um pincher faz mais barulho do que um labrador. Então, não faz sentido você definir tamanho e peso, né? Ou que obrigatoriamente tenha que carregar no colo. Porque daí a gente está trazendo, às vezes, para uma pessoa de idade, ou, né, com alguma necessidade. Às vezes você adota um cachorrinho que é pequenininho e seu cachorrinho cresceu, né? Mas tem essa questão, né? Ok, não pode proibir, mas como lidar com aquele cachorro que incomoda? Que essa é a questão do barulho. Então, existem limites, né? E o limite é aquelas palavras, assim, sempre usadas. Saúde, sossego, salubridade, incolumidade, ou seja, proteção do bem-estar. Então, também não é, assim, uma porta aberta para que os moradores tenham seus bichos, seus animais, sem cuidar do bem-estar daquele animal e dos vizinhos. Então, não pode deixar latindo o dia todo. Eu acho que esse é um exemplo, assim, aquele cachorrinho que acaba ficando sozinho, late das 8 da manhã às 6 da tarde até seu dono chegar, representa, primeiro, que ele não tá bem. Então, a gente tem que olhar, né, o proprietário, o dono, o pai daquele bichinho tem que cuidar daquele ser e também, realmente, acaba atrapalhando todos os moradores que até fazem home office. Então, pode sim a gente ter que o síndico interferir nesses casos para achar uma solução. E acho que o primeiro ponto é o vizinho que está escutando o latido ali 24 horas. Gravar, comunicar e gravar. Porque às vezes o dono não sabe que o cachorrinho passou o dia inteiro latindo. Por que os cachorros latem, Ali? É a nossa especialista. Na verdade, são várias situações, né? Ele pode estar estressado, ele sozinho. Pode estar sentindo falta do dono. Chorando. Ele tá ali entediado, sem fazer nada, ele vê uma janela e ele vai latir. Mas o que eu queria falar até de dica, como cachorreira que sou, quem não sabe, agora está sabendo, muito cachorreira, eu acho o seguinte, se a pessoa, ela tem um cachorro, ela tem que entender que ela tem responsabilidades, entendeu? É uma vida, não é um objeto. Então, o cachorro não é objeto. Não é Tamagotchi, né? Não é Tamagotchi, exatamente. Geração. Então, ela tem que, se ela gosta de cachorro ou de gato, ela tem que preservar pela saúde dele, até emocional e física. O bem-estar. O bem-estar. Então, assim, se você tem um bichinho em casa que estão te avisando que ele não está bem, que ele está o dia inteiro se esvaindo de latir, você tem que pensar em 2 situações. Nos teus vizinhos, né? Porque você deve respeito, você não está vivendo sozinho. E você tem que também pensar no teu cachorro. Não, sou completamente contra você se desfazer do seu animalzinho, você passar para a vizinha, porque ele não se adequou no apartamento. Para mim, isso é desculpa. Mas é sinal de que ele não tá bem. Exatamente. Para mim, é desculpa. Você não tem que se desfazer de um membro da tua família, tá? Podem me aplaudir aí as cachorreiras, tá? Você não tem que se desfazer, mas você tem que lutar para que aquele bichinho fique bem,
porque ele ficando bem, os teus vizinhos também vão ficar bem. Claro. Então você tem responsabilidade. Não tem jeito, não tem jeito. Lavar a mão e dizer, não tem. É a mesma coisa que você botar teu filho gritando o dia inteiro ali. Você vai virar e falar, não posso fazer nada. Não me adequei a ser mãe. Não me adequei a ser mãe. Então, eu acho que tudo também a gente tem que ser adulto e tem que entender as nossas funções. Tanto para dentro de casa com os membros da tua casa, como para com os vizinhos, né? Que eles também merecem respeito e também não merecem ficar ouvindo um cachorro latir o dia inteiro. Então. E para finalizando assim, essa pergunta, eu diria para quem nos escreveu, conversar com o síndico. Eu acho que os síndicos hoje estão cada vez mais aptos a fazer a mediação desse tipo de conflito, que a gente pode conversar outro dia também sobre isso. Eu procuraria também a ajuda do síndico. É isso aí. Vamos para a segunda pergunta. Lá. Se eu tiver problema com o condomínio, posso recorrer ao PROCON? Essa é bem curta, né? Essa resposta que não. O condomínio não entra ali no rol dos direitos que está previsto no direito do consumidor, que é uma característica do PROCON. Então, não. E os problemas normalmente são o quê? Cobrança abusiva, juros e não sei o quê. Insatisfação com o síndico também. Eu adoro essa pergunta, porque ela é direta, mas todo mundo confunde. Então, o que mais tem lá no PROCON é condômino querendo reclamar do síndico ou das cobranças de juros, e tudo mais. Multa. Então, assim, os condôminos têm que entender que o síndico não é um prestador de serviços dele ali. É um representante do condomínio, mas não é um prestador de serviços. Então, isso não caracteriza uma relação de consumo. Então, se você quer resolver qualquer problema em relação ao síndico, se você não está conseguindo resolver internamente, vai para o judicial. Não para o PROCON. Isso que é o sui generis, né, de um condomínio, porque não é uma empresa... Não, para tudo. Sui generis, pessoal. Isso que é o diferente, né, o específico. Ele não é uma empresa, mas ele tem CNPJ. Tem CNPJ, mas não é uma empresa que visa lucro, por exemplo, nesse sentido. Também não é um prestador de serviço. É uma coisa única. E por isso que a gente tem aqui nossa plataforma, nossa forma de comunicar no CondoCast. Eu acho que é para trazer isso, né? Essa coisa específica, o sui generis. E já aprendemos mais uma palavra, pessoal. Tá aí, ó, latinizando o CondoCast. Vamos para a terceira pergunta, então. Não consegui pagar a taxa de condomínio dos últimos meses e acho um absurdo não poder votar na eleição do síndico. Posso reverter isso? Não. Acho um absurdo, é a vida. Eu adoro isso esses lei. termos. Eu acho um absurdo, porque a pessoa desabafa. A pergunta sempre a gente desabafa, né? Provavelmente nós acolhemos aqui nessa situação. Eu entendo, mas nós entendemos, mas isso é letra de lei. E quando existe letra de lei, não tem o que fazer, o que questionar. O condômino inadimplente não pode votar. Eu vou puxar essa pergunta para mim, mas vou utilizar um exemplo de uma assembleia que eu fui recentemente e tinha uma condômina que levantou para prestar ali a revolta dela, falando que a unidade dela era inadimplente por dívida do proprietário anterior e que não era justo, que ela pagava as taxas dela em dia e que ela queria votar. E todo mundo, né, falou, é isso mesmo, ela tem direito de votar. E eu tava assim, meu Deus, é óbvio que ela não pode votar. Mas óbvio não, é óbvio pra gente que trabalha com isso. Ela não é obrigada a saber. Então, assim, não é que o morador anterior fez uma dívida na unidade dela. A unidade dela tem dívida, ela é a nova proprietária, ela é dona dessas dívidas porque a dívida é do imóvel. Então, não interessa quem fez a dívida. A unidade é inadimplente e ela não pode votar. Se ela quiser ter esse poder de decisão ali junto com os outros condôminos, ela tem que quitar esse débito e daí ela volta a ter direito de votar. Agora, para o síndico que tiver a dúvida no sentido de preciso fazer uma benfeitoria ou preciso fazer algum tipo de situação no condomínio que exija, por exemplo, unanimidade ou uma alteração de convenção, que o quórum é bem elevado e muitas vezes se tem a unanimidade. Nesse caso, os tribunais entendem que para ter a unanimidade de aprovação podem ser deixados de lado aqueles inadimplentes e contar apenas com os adimplentes, e isso seria considerado unanimidade? Ou como que funciona nessa situação? Olha, eu acredito que a jurisprudência majoritária considera as unidades inadimplentes também para voto. O que você acha? Eu acho que, na verdade, é polêmico. É polêmico, gente. Porque, na verdade, se a gente vê, quando fala da própria votação, é quem estiver
hábil, né, para votar. Então, se a gente fizer esse paralelo com a própria votação que a gente tem no sistema eleitoral, quando a gente vai fazer a contação de votos, é só quem participou do processo eleitoral, quem está habilitado a participar. Então, essa unanimidade, se a gente depender justamente, às vezes, de uma unidade que está abandonada, né, você não vai conseguir nunca. Não, nunca vou conseguir. Vamos dizer que seja até questão de transformação, às vezes, do destino ali do imóvel, e a gente não pode ficar esperando que tenha habilitação, que a gente tenha um imóvel adimplente ali, que pode estar anos inadimplente, para fazer mudanças necessárias. Então, a gente pode pesquisar um pouco mais, mas eu imagino que é para quem está realmente habilitado. E até porque o nosso código, ele fala que o inadimplente não pode votar, mas não tem opção salvo nas hipóteses de, e coloca ali taxativo. Isso não existe. Então, pela analogia aqui, acho que eu acredito que também não poderia. Mas eu vou ser do contra, eu concordo, mas eu acho que esse tipo de discussão em que é passível de interpretação, você pode levar isso para análise judicial. E pode ter decisão de juiz que entenda que precisa, digamos, uma alteração de convenção que realmente precisa de todas as unidades ali votando. Ou seja, vai depender daí do que o juiz entender, né? Se você jogar para o juiz, sim. Se você jogar ali para o juiz analisar, nisso, pode né, virar gente? capítulo. Quem se interessar, fala pra gente que a gente pode... como no mundo do direito, nada está posto, assim, que não se possa transformar. Então, a gente pode também falar um pouco mais sobre isso. E a gente acaba trazendo aqui os temas e construindo o raciocínio, muitas vezes, aqui na hora. Tipo, essa pergunta a Carla faz essas surpresas. Ela esconde na manga as perguntas e joga aqui. Você apontou pra gente quer fazer essa pergunta? Não, mas tá tudo certo. E vamos lá, vamos para a quarta pergunta, então. E quanto a alugar o apartamento pelo Airbnb? Desde que não cause dano ao condomínio e sobrecarga de trabalho aos funcionários. Essa também é uma polêmica, polêmica. O posicionamento hoje do STJ é que se o condomínio proibir o aluguel por temporada, o famoso Airbnb, fazendo propaganda para o Airbnb, pode ser nosso apoiador. Se o condomínio proibir, estiver em convenção ou decisão de assembleia, isso é válido. Então, hoje, esse é o posicionamento do STJ. Se o condomínio definiu dessa forma... É recente, né, Alice? Ela é recente. Mas, não tendo uma decisão do condomínio, é liberado. Até porque, hoje em dia, na prática, querendo ou não, o aluguel por temporada é algo muito comum. E tem acontecido em muitos condomínios. Eu acho que a única restrição que deve ser sempre respeitada em relação a esse aluguel por temporada... é porque também você não quer morar num condomínio em que vire uma festa. Então, não é hotel, né? Não é hotel. De novo a questão da segurança. Segurança, exatamente. Dos cuidados, né? E tem muita gente compra com esse objetivo, né? De alugar. Se esse aluguel por temporada acabar virando um problema para o condomínio, algazarra, pessoas que estão causando problema, causando a insegurança dos condomínios. Social, né? Vira um condomínio não vão respeitar as regras, porque é um período curto, né? Exatamente. Então daí tem os dois lados, né? De ser uma coisa muito atual, aluguel por temporada, mas também tem esse outro lado que ele pode gerar uma situação totalmente desagradável para o condomínio. Principalmente, eu acho que condomínios antigos, às vezes bem localizados, em que começam alguns apartamentos a fazer esse tipo de hospedagem. Sim. E não esses novos que já são flats, quem compra já está preparado para isso. O conceito é outro, né? Acho que sentar também de novo, analisar essas questões em condomínio, é o que é válido também para ver. Concordo. Sempre vai ter dois lados. E a nossa quinta e última pergunta de hoje. É obrigação da funcionária da limpeza lavar louças no salão de festas do condomínio? Bom, isso com certeza vai estar na convenção, no regimento interno do condomínio, né? Ali o serviço, geralmente o que a gente vê na prática são aqueles condomínios que cobram uma taxa de limpeza. Então, você vai alocar o salão e você paga aquela taxa e isso já está incluso o serviço da limpeza. Então, com isso, né, a funcionária da limpeza vai lavar a louça. Caso o condomínio não tenha essa opção de se pagar essa taxa para esse serviço, aí eu acredito que o próprio morador tem que conservar e deixar limpo
o salão de festas, né? Ou pegar alguém da sua confiança para limpar. É válido ter até um manual de uso, né? Um regimento de cada área do condomínio, que inclusive tem lá no portal do condomínio também, fazendo propaganda aqui. Lá nos formulários tem o regimento de cada área do condomínio. Então, nesse regimento, colocar ali como é que vai funcionar? Usou, tem que limpar? Usou, deixa em tal área? Enfim. E fora, assim, sobras, né? Porque às vezes a pessoa tá cansada, deixa a geladeira cheia de coisa. No dia seguinte, se é um condomínio grande, vários funcionários, o síndico fala, podem aproveitar o que sobrou. Daí a pessoa, 2 dias depois, volta, cadê metade do meu empadão que ficou lá? Meu bolo, né? E outros nunca mais vão buscar. Eu acho, como começou a Dani falando, que regimento interno, né? E a Carla complementou, é o melhor estratégia pra gente saber até o que é limpeza, gente. É uma louça suja ou é o chão totalmente, né, devastado ali? Esfregar ali os cantinhos. E a festa acontece sexta, sábado já tem outra, então também acho que não tem como o síndico não estar conectado com essas reservas até pra saber, olha, tem que limpar até 9 da manhã e vai ser então com a funcionária se tá na convenção, se não tá, já pedindo a reserva que o salão seja entregue até tal hora. Pra que dê tempo, né? Limpo, né, organizado. Salão de festas é uma loucura. O que tem de bom tem de confusão, né? Porque daí já começa prato que sai de lá e vai reaparecer em outro apartamento, confunde, né? Eu acho que a gente também pode falar disso um dia só sobre, talvez, dicas, né? Da nossa vivência, do que funciona bem para um salão de festas. Pessoal, essas foram as 5 perguntas de hoje. Se você tem sua pergunta, não deixe de mandar pra gente no nosso canal. Pode mandar via YouTube, pode mandar via Instagram. E sua pergunta pode virar um episódio ou pode virar aqui uma respostinha rápida, pode desabafar, chamar de absurdo. E é isso aí. Até o próximo episódio. Você acabou de ouvir CondoCast, o podcast do seu condomínio. Envie suas sugestões e nos siga nas redes sociais.